Os eletrodomésticos são grandes aliados da nossa vida, mas para garantir que eles continuem funcionando perfeitamente, é importante saber como limpá-los da maneira correta. Pamela Domingues abriu as portas de casa para aprender algumas dicas e nós vamos acompanhar juntas como foi. Seja bem-vinda à minha cozinha. Hoje é dia de limpeza por aqui. Nós vamos aprender dicas práticas para limpar o fogão, o micro-ondas e a geladeira. Com ele, o nosso diarista masculino, o Felipe. Não, Charlotte, assim não dá. Agora, com licença, senhorita, que nós vamos trabalhar. Muita sujeira pela frente. Felipe, eu vi que você trouxe o seu kit básico aqui. Sim. Isso é o que a gente precisa, então, pra limpar praticamente tudo na cozinha, Sim, né? A gente não precisa de muita coisa, Pamela. A gente precisa, de fato, só de um detergentezinho aí neutro, tá? Vinagre e desengordurante para casos muito mais de sujidade forte. Vamos começar aqui pelo fogão, que essas tampinhas parece que a gente limpa e elas sempre ficam assim, né? Meio engorduradas. Dá pra resolver isso? Dá sim, Pam. A primeira coisa que a gente tem que olhar é como tá o grau de sujidade aqui. Tem várias manchinhas, né, gente? Ao invés da gente usar a esponja, esse lado verde que é mais abrasivo, a gente não pode usar porque a gente vai criar mais ranhuras. O que a gente pode usar aqui, gente, é a palha de aço. A gente vai fazer esse movimento aqui, ó. Ela não risca? Não risca, ó. E sem nada, sem água? Sem nada, sem água, sem sabão, sem nada, ó. Ai, já vai saindo. A gente tira toda a sujidade. Você quer ajudar, Charlotinha? Você quer ver se tá limpo? Tá limpo? Tá limpinho agora, você viu só? E eu posso usar a palha de aço também no fogão? Pode, principalmente se for inox. Só que daí, Pan, a gente tem que olhar aí como é a escovação do inox. Porque se a gente usa a palha de aço no movimento contrário, a gente vai riscar o inox. Ou seja, o meu é no horizontal, então eu tenho que passar assim. Isso. E você pode fazer isso sem produto, tá? Depois, pra finalizar, você pode usar um detergente neutro. Eu não sei como que é na casa de vocês, mas aqui, este é o meu armário, tá? Guardo as formas aqui dentro do forno. Aqui tá o drama, ó, Felipe. Eu derramei bolo e aí o calor do forno esquentou e ficou uma crosta que não sai de jeito nenhum. Eita, Laia. Ó, até suja. Então, Pan, aí é uma gordura carbonizada, ou seja, é muito mais difícil da gente conseguir tirar essa sujidade. Então o que eu sempre falo para as pessoas é, começa com uma espátula, tá? Pode ser de metal mesmo, para tirar a parte da crosta aí, tá? Dessa sujidade. Depois a gente vai usar uma palha de aço e desengordurante, apenas isso. E sai? Sai. Quer que eu te mostre o processo? Quero. Bora lá. Então primeiro eu removo o excesso, depois com a palha eu tiro o que ficou. Justamente. Gostei. Gostou? Problema resolvido. Tá vendo? Fácil. E esse amarelado aqui, que parece uma capa de gordura mesmo, que fica na porta do forno? Massa, Pam. Pra tirar também esse amarelado aqui, às vezes aquelas gotículas de gordura que vai carbonizando por conta do aquecimento do forno, a gente vai usar a palha de aço também, ó. O Felipe limpou só metade para que a gente consiga ver direitinho. Olha a diferença, gente. Micro-ondas espelhado é bonito, mas olha só, cada vez que alguém passa por aqui, os dedos ficam como rastro. É assim, né? A gente vai usar aqui apenas um pano úmido com detergente e acabou o problema. O problema é que a gente passa o pano e aí parece que ficam umas marcas, né? Justamente, porque a galera passa o pano úmido, né, e esquece de fazer a finalização, que é com um pano seco para poder lustrar. Sempre tem que lustrar, então. Sempre. Todo lugar que vai um pano úmido, a gente tem que ir com um pano seco para poder polir ali, para dar uma lustrada. E a parte interna? Como que eu
eu tiro a gordura de dentro do micro-ondas? Massa, a gordura de dentro do micro-ondas, se tiver uma sujidade muito pesada, a gente pode pegar aí uma caneca, tá? Com meio limão, dá uma espremida, coloca o micro-ondas na potência máxima, deixa 5 minutos. Aquela água na caneca, ela vai ferver, ou seja, com isso vai quebrar a molécula de sujidade. O seu micro-ondas dentro, ele é todo branquinho. Sim. A gente jamais pode usar saponáceo, a gente jamais pode usar desengordurante, porque senão a gente vai danificando essa parte branca aqui. O que, vai que pode craquelando. usar dentro do micro-ondas? A única coisa que a gente pode usar é sabão neutro ou detergente neutro, detergente de cozinha mesmo, ó. E a esponjinha? E a esponjinha. Pra quem tem micro-ondas e a parte de dentro é de inox, pode usar aí qualquer outro produto, porque o inox ele é muito mais resistente. Inclusive, se usar o saponáceo, a gente consegue aí fazer uma limpeza mais profunda dentro do inox do micro-ondas. Abrir a geladeira na televisão é muita intimidade, né? Ó, já digo logo que eu não sou muito organizada, mas eu estou sem alimentos perecíveis. Tá. Porque tá na semana de fazer compras. Essa é a época certa para limpar a geladeira, não é? Sim, sempre antes de você fazer a compra, porque é onde a geladeira vai estar mais vazia, tá, galera de casa? E aí, gente, a limpeza da geladeira é interessante a gente fazer uma vez no mês, tá? Essa parte aqui. Tem que desligar a geladeira? É importante para aí não ter perigo com choque, tá? A gente desliga a geladeira e começa a fazer o processo de limpeza. E aí a gente começa normalmente aqui pelas prateleirinhas. Sempre o lado amarelo ou aquela esponja macia. E de produto de limpeza, a única coisa que a gente pode usar para fazer de fato essa limpeza é detergente com pH neutro. Uma dica bem legal que é para poder aí manter o brilho do plástico da geladeira, tá? É a gente fazer uma finalização aí com vinagre de álcool, que inclusive vai tirar aquele mau odor, tá? Tem que ser vinagre de álcool. Sim, por conta do cheiro, e os outros vinagres, eles têm tonalidade. Então, por ser de álcool, não tem problema aí também de manchar a geladeira por conta da coloração. E aí, pros cantinhos, gente, aqui, ó, quando a gente tira a prateleira, por exemplo, esses cantinhos a gente pode usar ou um pincel para acessar, que são lugares que a esponja não alcança, ou uma escovinha de dente, tá? Limpinha, a gente consegue pegar, inclusive, esses vãozinhos assim, ó, da prateleira. A parte externa, atrás, tem que ser limpa também? Tem que ser limpa, sim, Pan. E o interessante é que a gente faça essa limpeza a cada 6 meses. O que acontece? Na parte de trás da geladeira, a gente tem aquelas partes que são de metal, onde passa o gás. Então, se encher com muita sujidade ali, porque aquela parte ela precisa ter uma temperatura de aquecimento, tá, gente? A gente vai limpar aquela parte ali com um pincel. Já comecei achando o quê, ó? Uma bolinha da Charlotte, cheia de pelo. Só falta o quê? Só falta aprender a organizar essa geladeira. E nós faremos isso agora, ao vivo. Vou dar o Instagram do Felipe, que é Diarista Masculino Oficial. E a Ellen vai nos ensinar a organizar a geladeira. Seja muito bem-vinda. Tudo bem com você? Tudo bem, e você? Ai, que mãozinha gelada. É. Ô, minha querida. Vamos começar por onde? Você quer na bancada ou você quer na própria geladeira? Vamos começar já organizando, né, a Bora. geladeira aí para poder entrar no gancho da Pamela. Vamos. Vamos continuar. Peraí, que eu tô vendo que eu já vou colocar aqui o tablet, se você tiver pergunta, porque às vezes as perguntas são aquelas perguntas que eu quero fazer, mas eu não faço. Então, aqui, pronto, o pessoal de casa quiser fazer, já manda, já tem a fotinho da Ellen aqui, ó. A fotinho da Ellen tá aqui. Aqui você, por favor, coloca a sua pergunta, que aí no decorrer da nossa conversa eu vou perguntando para Ellen. Bora então, minha amiga. Vou Vamos curtir lá, a foto já, inclusive. A gente pode começar organizando a geladeira. Cheguei da feira, os hortifruti, o que a gente vai guardar. Nós temos aqui os perecíveis, nós temos carnes, nós temos comida Que sobrou. que sobrou, então a gente pode pegar e começar a guardar e organizar
Isso de uma forma que a gente consiga manter a qualidade do alimento. Isso. E evitar também o desperdício. Começo por onde? Pelos perecíveis. Alface. Não. Os perecíveis seriam as carnes, leite, seria o Os iogurte, ovos. Tá. E Bora. a comida, de repente, aquela que sobrou, aquela que a pessoa está querendo descongelar e para comer mais tarde. Então, tá vamos, bom? você quer a carne? Pode ser a carne. A gente tem aqui uma carne no congelador também, que depois Bora a lá. gente vai falar sobre o descongelamento. Você quer começar pela geladeira? Vamos lá. Aqui a gente tem a carne congelada, Tá. que aí aquela dona de casa, né, tem que tirar a carne do dia pro dia seguinte A gente ali. aproveita o preço e congela. Congela. Temos frios também, que é super perecível. E aí a gente compra, sempre vem embalado aqui nesses saquinhos, correto? Correto. Então vamos lá, vamos organizar isso aqui. Primeira coisa, a gente vai fazer o quê? Colocar essa carne sempre sobre um recipiente ou um prato, porque ao descongelar, ela vai liberar água. Sim. E aí vai acabar sujando a geladeira e todo aquele trabalho anterior que teve de limpar, Por água abaixo. né, se foi. Os frios, o que a gente pode fazer? Super perecível. Eu vou organizar eles aqui e depois a gente coloca na geladeira. Vamos Tudo lá. bem? Tudo ótimo. Aí a gente tem aqueles potes, você pode colocar num potinho de casa normal. E eu trouxe esse tipo aqui, não sei se vocês conhecem. eu acho o máximo. Que eu também adoro, porque ele é muito prático. separadinho, que eu abro e pra você. duro. E duro. Duro. Ele é hermético, então ele pega bastante E pressão. duro, viu? E essa pressão faz com que que agora ele ficou fácil. conserve mais o E alimento. duro. Foi. Então vamos lá. Então a gente vai retirar a primeira coisa. Comprou, pode, Não tem esse? Coloca no que tem. no que tem. Não, não, mas é que vale a pena, porque se você Vale. usar direitinho, dura pra sempre. Dura. Quer dizer, pra sempre é muito tempo, mas dura por muito tempo. O material do plástico tem que ser sempre bom, sempre ficar de olho na questão de BPA, ser um plástico de mais qualidade, para também não perder a qualidade desse alimento. E esse especial que você trouxe, tem essa borrachinha aqui? Sim, Que faz a diferença. faz. Ele Pra consegue higienizar, você pode tirar. armazenar por mais tempo esse alimento sem estragar. Então, se ele ia durar ali 2 dias na sua geladeira, ele vai prolongar para 3 a 4 dias. Aí aqui a Lixo, gente- né? Lixo. Se tiver lixo Melhor. reciclável em casa, né, melhor. Então a gente vai deixar aqui. Então aqui a gente tem A carne descongelando. Descongelando, aí a gente tem os frios que já estão embalados. Aí eu fiz a comida lá no almoço ou no jantar, aí sobrou aquele restinho de comida. Vixe. Evitar colocar panela. A quantidade de perguntas já? Eita! É além do céu? Evitar colocar ali a comida dentro da geladeira direto na panela, porque ocupa muito espaço. Não, é. Né? Então vamos passar E pro não potinho conserva direito. e não conserva. Tá. Aí a gente tem esses aqui, mais perecíveis. Nós temos o Iogurte. iogurte e leite, certo? Então a gente vai utilizar essa geladeira daqui. Ela tem um compartimento que é o extra frio. Então é nele que nós vamos colocar os alimentos mais perecíveis. Bora que você Caso eu a pessoa tô em tirando. casa não tenha Esse esse extra compartimento? frio, a primeira prateleira. Tem uma moça que perguntou que ela vai falar o seguinte. A Valdineia, boa tarde, Regina, eu gosto muito de você. Obrigada, meu amor. Gostaria de saber se lavo todas as verduras. Quando a Ellen for falar das verduras, eu retomo essa pergunta, tá bom? Então vamos lá. Qual que é o extra frio? Essa geladeira aqui, ó, tá vendo? Ela tem esse compartimento extra frio. Tá. Aí que você vai colocar as coisas. Aí eu vou colocar aqui. Iogurte. Ui. Acho que eu te Pronto. ajudo. Abriu? O iogurte. Os frios. O leite. E Aí o leite foi deitadinho? o leite pode ficar deitadinho. Se Tá. eles tiverem essa tampinha, essa embalagem, sim. Se não, se for aquele que corta, Não põe. aí a gente pega e coloca na primeira prateleira, que vai Tá. substituir esse extra frio, Deitou. ok? E a carne está em processo de descongelamento, a gente coloca na última prateleira. Porque aqui a temperatura é menor, vai ajudar no descongelamento. E se caso vazar, não vai contaminar o que A está geladeira de cima toda. para baixo. O restinho de comida Perdão. que sobrou lá, aí a gente vai colocar No extra frio, não? na primeira prateleira. Tá.
E aí você vai ter uma melhor conservação desses alimentos. Aí eu tô lá preparando o jantar, já vou deixar uma carne temperada, porque a gente sabe, né, uma carne temperada antes, ela agrega mais sabor, né, do tempero. A gente coloca na primeira prateleira também, para poder garantir aí. E como ela já fez o descongelamento num pote fechado, ela vai garantir que não contamine os outros alimentos, tá bom? Não tem problema. Aí aqui Sempre tá fechadinha, né, Ellen? sempre fechadinho. O alimento pronto para o consumo, os alimentos mais perecíveis, ali embaixo o alimento em descongelamento. Perfeito. Aí aqui nós temos o ovo, que é sempre aquela polêmica, guardar ou não guardar na porta, vai para a geladeira, mantém na embalagem original ou não. Sempre retirar dessa embalagem. Papelão, fica exposto à Plástico, venda. mesmo plástico. Mesmo plástico, por quê? Ele é muito contaminante. Aí você leva uma coisa suja Pra para dentro entrar em da geladeira. contato com os alimentos que estão lá, que, né, teoricamente estão mais limpos, né? E aí sempre passar para aquele recipiente da geladeira. Você guarda na geladeira? O ovo, sim, porque ele melhora a qualidade dele ali do tempo de validade. Então ele vai garantir aquela validade, porque muitas vezes a gente compra o ovo, nessas embalagens ele tem uma validade. Então ele vai garantir na geladeira que essa validade seja cumprida. Então a gente passa os ovos para cá e não deixa na porta. Por quê? A porta tem uma mudança de temperatura a todo momento por conta do abre e fecha, que a gente vai retirar as coisas. E a questão da trepidação também da porta. Que a gente, às vezes, né, vem aquele Bah! E aí o que acontece? Esses ovos podem vir a rachar. O ovo rachou, alto índice de Perdeu. contaminação, precisa jogar fora. Não pode consumir ovo rachado, tá bom? Então a gente vai colocar aqui o ovo. O ovo pode ser na segunda ou terceira prateleira ou até na quarta, porque ele não precisa de uma refrigeração muito alta. Quanto mais alta aqui a geladeira, mais frio. Certo. Aqui vai aumentando Sim, a a temperatura. temperatura. Então aqui a gente sempre dá preferência, por exemplo, se você vai colocar alimentos prontos para o consumo ou alimentos higienizados, evitar colocar junto com o ovo que está teoricamente sujo. Perfeito. Então vamos colocar aqui embaixo junto com a carne em descongelamento. Agora a gente tem os hortifruti. Vamos à pergunta da nossa amiga, da Valdineia. Lava todas as verduras? Isso é opcional. Por quê? Tem pessoa que vai ter tempo de chegar e lavar essa quantidade e vai ter pessoa que não tem tempo. Mas para conservação, conserva mais se ela ficar lavadinha e bem sequinha? Lavada e seca. Ou... então, ó, Valdineia, se quiser que dure mais... E aí a gente tem dois métodos, que é através da secadora, a gente lava, coloca as folhinhas aqui. Adoro. Eu também, não vivo sem. Eu adoro! E tem umas que custam super caro, mas vale a pena Vale porque, a pena ó... e dura. Super dura. Ou então, quem não tem a secadora, essas folhas aqui a gente Peraí, já... vamos mostrar essa. Ó, Vamos. a secadora que ela trouxe. Ó, Porque... Tá vendo? Esse aqui é bem firme. Porque tem uma que tem esse daqui que cai no chão, quebra. Não compra essa, amiga. Não vale a pena. Essa daqui custa mais cara. Tem uma de inox, que é mais cara ainda. não vi ainda de inox. Jura? Juro. De inox custa mais. Custa assim, caro, uns R$200. Caro. Ah, mas inox também dura a vida Então, inteira, mas a vida né? toda, é. E aí tem esse... Só que o de inox, então, você faz assim. Você não gira. Tá, não gira. Você faz assim. Então é mais prático. É. Mas essa aqui também é muito boa. É ótima. Vai mostrar? Ah, bora. Perdão. Então a gente coloca as folhinhas... Tá na água aqui, ó. Tá vendo, amiguinha? Tá na água. A gente coloca algumas folhinhas aqui, vai colocando de pouco, né? Pra ela ter uma melhor aderência aí. Precisa colocar um maço inteiro da verdura. E aí girou, É impressionante a quantidade de água que sai. sai, gente, Vamos muita mostrar. água. Quando você acha que tá seca, você coloca na centrífuga, sai mais água ainda. E eu ainda seco com papel depois. Seca com papel? Normalmente Senão não dura nada, Ellen. E tá cara a verdura. Tá. Agora no inverno a gente tem uma coisa boa, né? Porque as verduras elas estão na época, então a gente tem bem mais quantidade, opções, variedades de verduras, porque é a época que elas estão, né? Elas estão na época. Ó. Coloquei pouco, gente, coloquei pouca alface. Não, peraí, mais fácil assim, quer ver, ó?
Ah, é. Colocou pouca alface, não Coloquei. tava molhado. Não, põe aí com água molhada. Vamos pôr a água aqui, ó, pra vocês verem sair da folha. Pronto. Isso. Ellen, amiga, tá tudo certo, vem. Aí, pra você ver que sai da folha e vai pro Não, fundo. porque senão vocês vão achar que não é isso, né, Regina? Vai Então falar, a ai, gente precisa mostrar. fizeram, não saiu nada. É. Agora Aí. foi, né? Não, faz assim, quer ver, ó? Tá. Aqui a água tá dando... Ó, a água fica toda aqui. E a alface sequinha. E a alface sequinha. Aí a gente pega, coloca nesses saquinhos. Você não seca a alface depois, não, então? não seco. porque não E a precisa. minha normalmente dura 5 É. a 6 dias. Então pronto. Aí como é que guarda? Mas também, Regina, é importante a gente ver o quê? A temperatura dessa geladeira. Será que essa geladeira que não está garantindo esse tempo, essa geladeira está regulada, está muito cheia, a temperatura dentro da geladeira está correta? Às vezes chega até a queimar, né? Sim. Porque ela tá muito temperatura baixa demais. Isso, então sempre é importante a gente ver a temperatura da geladeira, aquela questão do mínimo, máximo e médio. Geladeira tá vazia, deixa no mínimo. Geladeira tá mais cheia, deixa no máximo, porque ela vai fazer uma refrigeração completa. E aí sempre aperta esse saquinho aqui, retira o ar, porque o ar também impede esse armazenamento. E aí, ó, sem oxigênio. É melhor aqui do que, por exemplo, numa travessa obviamente maior, mas desse tipo? Sim, porque aí tem mais ar. O alimento com contato com mais ar, ele vai ter a isso que eu tô fazendo probabilidade de estragar mais rapidamente. Então, o certo é esse. É a seladora, ó. Selamos aqui. Seladora. Mãozinha na barriga, você vai fazendo Ó. assim, vai tirando. Várias então aqui, perguntas. Várias na perguntas. bancada. E aí sobre aqui, alface. esse alimento ele tá limpo e pronto para o consumo. Então, se eu vou guardar o hortifruti, os legumes, as verduras, frutas dentro da gaveta, é importante o quê? O que está limpo não se misturar com o que está sujo. Então, se as verduras estão higienizadas, deixa na prateleira de cima. E guarda o que está sujo somente na gaveta, porque senão aí acontece uma questão de contaminação cruzada. Os legumes devem ser armazenados em sacos ou soltos na geladeira? Eu prefiro em saco, porque você consegue Maísa perguntou. pegar ele ali numa quantidade, eles não ficam soltos, não ficam batendo. É muito legal também esses tipos de organizadores, que dependem, eles têm vários tamanhos. Se você quiser, você pode comprar um também, tá vendo, ó? Ele é vazadinho, Então o ar vai circular. o ar vai circular e aí você pode pegar e colocar assim também. Mas eu prefiro num saquinho porque fica mais prático. Aí, de repente, se você tem um alimento que está mais sujo, não deu para limpar, e já suja mais o Tá. outro. Bandejinha de isopor, da Thalita pergunta. Bandejinha de isopor pode ir na geladeira ou no freezer? Então, que tipo de bandejinha, né? Porque se for aquela que você veio com alguma coisa do mercado, tipo a bandejinha dos frios, aí é recomendado jogar fora e colocar num recipiente. Agora, se você mesmo tem as suas bandejinhas em casa, que você utiliza isso, aí não tem problema, porque aí vai ser um recipiente limpo. Eu acho que ela está perguntando a bandejinha que vem. Hoje tudo É. vem na bandejinha de isopor, né, gente? Se for na bandejinha, não. Olha, Descarta. olha o lixo que a gente está produzindo. Mas isso é outra pauta. Continuando então, dona Ellen. Quer pôr bonitinho Vamos assim lá. aqui, tudo? Banana pode ir na geladeira? É outra pergunta aqui também que eu vi. Então, banana. A banana é uma fruta que ela não aguenta a temperatura da geladeira. O que acontece? Ela A passa. casca escurece. Por incrível que pareça, ao contrário, Regina. As enzimas que faz o amadurecimento da banana, elas param e se concentra todo na casca. Por isso que então ela a fica casca- preta A casca tá escura, mas e a banana... vai estar verde. Ah, Ela não vai ter o seu amadurecimento completo, porque a refrigeração desperdício vai... total. Desperdício total. A refrigeração vai impedir esse amadurecimento natural do alimento. Então, banana não vai na geladeira. Ai, banana, acho tão bonito assim numa mesa. Também, Acho adoro. lindo. Olha que graça. Fruteira. É. Então, banana, amiguinha, você fica pra cá. Não vai na geladeira. Quer colocar as coisas lá? Vamos lá guardar então. Aqui Bem nós temos bonitinho. abobrinha, cenoura e nós temos maçã. A maçã vai na geladeira é opcional. Porque ela aguenta a refrigeração, porém se você deixar ela mais de 10 dias fora de refrigeração, ela começa a ficar murcha. E aí ela vai Então, põe na estragar. geladeira. Mas põe na cestinha pra gente ver Vamos como é que pôr. fica bonitinho. Açúcar. Quero ver se ela vai pôr açúcar na geladeira. Açúcar vai ou não vai na geladeira? Tem gente que põe. Tem gente que põe. Eu uso tão pouco açúcar que eu não ponho.
Então, o açúcar não vai na geladeira. Porque ele vai Ele umedecer. umedece, né? A gente Açúcar fala vai que o aqui na açúcar, turminha ele da tem as banana. moléculas aí hidrofílica, né? Que ele se atrai pela água. Então, a gente guarda fora da geladeira. E a batata? Batata eu coloco, O ideal é que não se coloque. viu? Tudo errado. Não tudo errado, né? Mas por que a gente não coloca? Porque a refrigeração altera o amido contido na batata. Então ela vai ficar mais esfarelenta depois de cozida ou alguma Então coisa do não tipo. Não vai na pra geladeira. turminha daqui vetado. Vamos colocar numa dessa que vai ficar uma Vamos. gracinha, põe. E Você é mais jeitosa. os tubérculos em geral, tá? Nem mandioca, nem mandioquinha, Nem nada? mandioca, nem mandioquinha. Aí o que fica muito bom? Fazer o branqueamento Ah, tá. e que é o- congelar. que Aí você sim, ferve, depois joga na água gelada com gelo. Essa turminha aqui é tudo fora da geladeira. fora da geladeira. Obrigada. Quem você tá colocando aqui? Vamos usar esse saquinho aqui para reciclar. Sim, para aproveitar. Então a gente vai levar isso aqui para geladeira. Ai, espera não. Essa daqui não, porque essa daqui tem que ser higienizada. Isso. Bonitinha. Guardar alface assim, inclusive você já pode guardar as porçõezinhas individuais. Individuais. Para a semana toda. Saladinha e tal. Aqui na gaveta. Então aqui eu vou colocar só o que está sujo, lembrando para não ter aquela questão de contaminação cruzada. Aqui o alface ele já está limpo, então ele vai para cima da geladeira. E a maçã? E a maçã. Lavei, higienizei Então vai para para outra. cima. Tá. Não lavei aqui embaixo, que até fica mais fácil, porque até quem não guardou a compra, como que ela vai saber se essa maçã tá limpa ou tá suja? Ah, tá. Né? Então já Dependendo do lugar, mas aí tem que combinar com os adversários, né? tem Tá que- aqui tá limpo, tá ali tá sujo. informar para todo mundo. Então vamos dizer que tá limpa. Limpa. Aí a gente vai colocar aqui, para deixar bonitinha na geladeira. Já venho. E a geladeira vai ficando linda. Vai. Ai, eu acho tão Colorida. gostoso. Duas coisas que eu adoro. Abrir o armário, ver o armário cheio de comida. Às vezes eu vou lá só para abrir para ver, porque eu já não tive, né? Abrir a geladeira, ver a geladeira cheia de coisa. Tudo que eu gosto de comer, eu acho o máximo. Já vem. Bom, já aprendemos muitas coisas. Vamos para o Sim. que agora? Ixi, os enlatados. Nós vamos agora para os enlatados, processados ou ultraprocessados, que nós temos aqui molho de tomate, milho em lata, atum e geleia. Geleia. Sempre é importante o que em relação aos ultraprocessados ou processados enlatados? Abriu, não consumiu tudo, retirá-lo Tira da lata. da embalagem original, colocar num pote. Nossa, eu tenho um nervoso quando eu vejo geladeira com lata. Primeiro que é perigoso pra gente se cortar e tal. Não é pra ficar manuseando, Sim. né? Coloca aqui no pote e tampa e deixa na geladeira. Aqui ele vai garantir, né, que você possa consumir até no dia seguinte, 2 dias no máximo na geladeira. 2 dias no máximo? 2 dias no E máximo. onde põe, Ellen? E a gente coloca junto na prateleira dos alimentos prontos para o consumo, as prateleiras superiores, Tá. tá bom? Molho de tomate, abriu também, coloca dentro do potinho, o que sobrou, ou pode congelar, Mesmo que seja aquela embalagem que fala que você pode reaproveitar, que fecha e tal. porque ela não E fecha. vaza, exato. E vaza, suja a geladeira, né? Então aqui Não é pra... fecha, mentira. A geleia, ela vai ficar na geleia embalagem deixa no original, pote, né? Ah. que não tem problema, e aí a gente deixa também nas prateleiras superiores. Bora lá pôr então, porque quando visualiza... Então aqui, quer pegar? Não, eu levo. Obrigada. O milho tá fechado. O milho tá fechado, mas aí se tivesse aberto, aí ele fechado a gente Armário. deixa no armário, na dispensa, em temperatura junto com ambiente. açúcar e tal. Você lava a lata quando você... Eu passo álcool. Antes eu lavava com água e sabão, hoje eu passo álcool. Que é mais Pandemia, prático. né? Que a gente passava álcool até no cabelo. Lembra? Até no cabelo, Nossa. lembro, nossa. Então, ó, prateleiras superiores, prateleiras inferiores. Essa aqui, ó, tem até bastante prateleira. Requeijão, iria ali com a... Iria aqui, porque é um derivado de leite, né? Perecível. Mais perecível. Caso não tenha, sempre a primeira prateleira. Queijo branco. Queijo E- branco. Aqui Aonde? ou aqui. Tanto faz. Queijo curado, esses queijos amarelos, Todos os mussarela. tipos de queijo, todos os tipos. Tá. É melhor guardar aqui após aberto. Perfeito. O molho de tomate, se estiver aberto na geladeira, fora no armário ou na despensa. Esse aqui tá fechado, a gente deixa lá. E a água, que a gente está finalizando, na porta da geladeira. Sim. Bebidas em gerais, Água, suco, Sim. vinho, espumante. bebidas Na alcoólicas. porta da geladeira. E aquele último, pode ou não pode. Alguém lembra desses plastiquinhos? Já viu na geladeira de alguém? Eu não lembro Colocar disso. plástico na prateleira? Forrar.
tudo forradinho, Tudo tinha uns que forradinho. imitava renda. Isso, Uma gracinha, exatamente. tudo de babadinho, não pode. Não pode, porque Não ela pode. dificulta a circulação de ar da geladeira e acaba estragando os alimentos lá dentro. Ah, mas era bonitinho. Era. Não pode, mas era imitava renda, ficava tudo com babadinho. Isso. Imitava crochê. Não achei o renda, trouxe esse. Não existe mais, né? Porque não pode. É, então. Não pode de jeito nenhum. E é isso. Bom, vou dar o Instagram da Ellen, que é Ellen Silva Nutricionista. Está como Ellen Silva Nutricionista, Ellen com 2 L's de linda e N de navio no final. Obrigada, você também. Ellen Silva Nutricionista, aqueles potes e tal, a gente conversa numa próxima vez, pode ser? Pode Porque ser. tem diferença dos potes. Pote Sim. indicado para café, pote indicado para... Chocolate, açúcar. quando você abre lata e não usa tudo. Os herméticos. Exatamente, os herméticos e tal. Minha querida, bom final de semana. Pra você também, muito por ter vindo. obrigada, viu? Belíssimo.